Quais os benefícios de uma boa alimentação? Previne o surgimento de doenças e reforça o sistema imunológico. Ajuda a perder peso e a mantê-lo. Aumenta a qualidade de sono. Melhora o sistema digestivo, permitindo o bom funcionamento do organismo. Fornece mais disposição e energia e garante o bom humor. Qual tipo de alimentação que contribui para uma vida saudável? Como vocês estão vendo na imagem, para ter alimentação saudável, nós temos que consumir diariamente 4 cores diferentes no nosso prato, como vegetais, proteínas, frutas, grãos como arroz e feijão. Aqui é a pirâmide alimentar. Como vocês estão vendo ela que nos orienta para ter alimentação equilibrada. Na base da pirâmide é o alimento que deve ser mais consumido em frequência, que é a do grupo 1. Cereais, pães, raiz e tubérculos. O grupo 2 é das hortaliças. O grupo 3 é das frutas. O grupo 4, leite, queijo e iogurtes. O grupo 5, carnes e ovos. Grupo 6, leguminosas. Grupo 7, óleos e gorduras. E o grupo 8, açúcares, balas, chocolates e salgadinhos. Agora dicas para uma boa alimentação. Beba bastante água, consuma alimentos integrais, dê preferência a alimentos orgânicos, tenha 5 cores diferentes no seu prato. Faça pelo menos 5 refeições ao dia. Café de manhã, almoço. Explicação da pirâmide alimentar. Para que serve a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar serve para promover a alimentação ideal ou mais próximo disso. É uma forma didática e bem simples de entender como deve ser composta a alimentação do dia a dia. Como os alimentos são dispostos em forma de pirâmide, é possível observar claramente quais os grupos devem ser consumidos em abundância e quais devem ser ingeridos com moderação. Os que são mais espaçosos na pirâmide são os que devem ser consumidos em abundância. Além disso, a pirâmide estabelece uma forma de balança alimentar, em que os alimentos no topo são os que representam maior valor energético, mas menor valor nutricional, o que é discutível. Ou seja, os alimentos que estão no topo da pirâmide são os alimentos que devem consumir em menos quantidade. Assim como existem carboidratos ruins para a saúde, que geralmente ocupam uma posição melhor na pirâmide, existem também gorduras que são essenciais para o nosso organismo. Dessa forma, a pirâmide alimentar serve como uma base para construir uma educação alimentar, podendo ser utilizada para ensinar as crianças da importância dos alimentos de base. No primeiro andar dos alimentos esta pirâmide se divide em duas partes. Na primeira, o espaço pertence aos cereais integrais, que apresentam boas quantidades de fíbricas, no qual promove maior saciedade, diminui a absorção do colesterol e glicose e ajuda a regular o intestino. Na outra metade temos óleos vegetais como o óleo do girassol, milho, azeite de oliva e canola. Eles são responsáveis por elevar o HDL, o colesterol, que faz bem para a nossa saúde. Também são fonte de gorduras insaturadas, que ajudam a reduzir o LDL, o colesterol ruim. No centro da pirâmide, os legumes, frutas e verduras ocupam seu espaço. Eles são essenciais para a saúde por serem fonte de minerais, fibras e vitaminas. As oleaginosas, como as castanhas, nozes e amêndoas, fazem parte do andar de cima, junto com as leguminosas, como feijões, lentilhas e grão de bico.
Estes grupos são importantes por serem fonte de fibras, vitaminas e minerais. Além disso, as leguminosas são proteínas vegetais importantíssimas, agindo como antioxidantes na prevenção de doenças cardiovasculares e na prevenção e tratamento da anemia, por conter boas quantidades de ferro. Posteriormente, peixes, frango e ovos ocupam o degrau de fonte de proteína animal. Logo acima estão os laticínios e suplementos de cálcio no topo da tabela. Estão a carne vermelha, manteiga, arroz branco, pão branco, batata, macarrão e doce. Ao todo são 7 andares dentro da pirâmide, contabilizando a sua base que diz respeito às atividades físicas. Esse modelo também considera o consumo de bebida alcoólica como vinho. O vinho tem propriedades capazes de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, mas o consumo deve ser moderado. A pirâmide também comporta o uso de suplementos vitaminícios vistos como importantes para completar algumas necessidades nutricionais. Quais as doenças que a má alimentação pode causar? Pode causar doenças como obesidade, doença que surge derivada a uma alimentação rica em matéria gorda, açucarada e excesso de proteínas. Outra doença que pode ser causada é a gastrite, é a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Pode ocorrer derivado da realização de poucas refeições ao dia com grande volume de alimentos e com grandes intervalos entre cada refeição. Outra doença que é bastante popular, o colesterol. O aumento de colesterol na corrente sanguínea pode ocasionar entupimento de veias e artérias, causando infarto e derrame. O colesterol vem de duas fontes, do organismo e dos alimentos que você ingere. Outra doença é a hipertensão arterial, doença que surge derivada ao excesso de sal na alimentação. E depois vem a desnutrição, doença que surge devido a uma alimentação baixa em calorias e nutrientes. Também doenças generativas surgem devido à prática de uma alimentação com alto teor de gordura saturada de colesterol e ao elevado consumo de calorias. Também prisão de ventre, problema de saúde derivado do consumo excessivo de alimentos refinados, como a farinha, o açúcar, a carne e as gorduras, e também devido ao consumo insuficiente de fibras de vegetais e frutos. Outra doença que pode ser causada é anemia, doença resultante da insuficiência do consumo de ferro e ácido fólico, devido ao consumo excessivo de açúcares, gorduras e alimentos refinados.